assinantes do dossiê Saúde Essencial, bem-vindos a mais uma edição do Café com Saúde. Hoje, recebendo um convidado especial aqui para falar sobre um assunto que é de interesse de muita gente e a gente não falou muito ainda aqui no dossiê também. É uma especialidade médica que tem mais de 500 milhões de usuários pelo mundo, mas que ainda assim sofre muito preconceito, muita resistência, muita gente não entende o que é e fala sobre ela sem saber, então é alvo de muitas críticas e hoje nossa intenção então é esclarecer, até porque a gente recebe muitos e-mails também de vocês querendo saber mais sobre ela, então chegou a hora de falar. Para isso, recebemos aqui hoje o Dr. Marcos Zulian Teixeira, ele é médico homeopata, aí já fica a dica do que a gente vai falar, doutor em medicina, professor e coordenador da disciplina Fundamentos da Homeopatia na Faculdade de Medicina da USP, e então é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, agradeço o convite, sempre a oportunidade de estar divulgando, porque justamente o mais difícil da homeopatia é o que falam por quem não conhece, né? E aí fica o preconceito, fica uma ideia errada, espero poder esclarecer nesse momento. Maravilha. Né? Para começar, então, é exatamente isso. Vamos falar o que é homeopatia, né? Então, isso mesmo. E muita gente mistura, é comum, né? Medicina natural, né? Homeopatia não é nada disso, tá? Homeopatia foi uma medicina que nasceu em 1796 na Alemanha, com Samuel Hahnemann, onde ele propôs um método terapêutico segundo um princípio da semelhança, homeossemelhante, tratamento pelo semelhante, que tudo gira em torno disso. Então, na homeopatia a gente tem 4 pressupostos, 4 pilares, onde, até para se fazer uma boa prática, não se pode desrespeitá-los. O primeiro deles é o princípio da similitude terapêutica, o segundo, experimentação das substâncias em pessoas sadias, uso de medicamentos ultradiluídos e, como algo muito importante até para que o remédio tenha eficácia, é a individualização do medicamento para cada indivíduo, para o binômio doente e doença, né? Falar um pouquinho sobre esses princípios, se você me permite, né? Claro. Acho que começando com esse princípio da semelhança, que ninguém conhece. Às vezes vai o paciente no consultório e fala, doutor, eu tenho um site onde eu peço para ler antes da consulta, sempre que eu explico esses aspectos. Não, doutor, não preciso ler nada porque eu me trato há 20 anos. Só que nunca ninguém explicou para ele. Chegar lá, lê e fala, nossa, doutor, é verdade, nunca tinha ouvido falar nisso. E o que ninguém conhece é esse princípio da semelhança. A medicina convencional, vou chamar de alopatia, usa o princípio dos contrários, na sua quase totalidade. Então, você tem uma dor, você toma o princípio dos antes, né? Você toma um antidor, um analgésico, né? Um antidor. Tem uma ansiedade, toma um ansiolítico. Tem uma acidez, toma um antiácido. E assim vai. Isso faz o quê? Isso minimiza, neutraliza a manifestação da doença. Tampa os sintomas. Né? Neutraliza. Em doenças agudas, fantástico. Salva vidas. Mas nas doenças crônicas, você para de tomar, a doença continua. Ou volta pior pelo efeito rebote das drogas, que até nós vamos falar um pouquinho mesmo tomando. E foi isso que há 230 anos atrás, o Hahnemann, na época dele, tinha esses mesmos medicamentos da sua época. Ele falou, mas não tem um outro jeito de conseguir atingir um pouquinho mais fundo, conseguir melhorar um pouco as doenças crônicas, que esse é o grande escopo, esse é o grande moto para se trabalhar, né? E um grande estudioso, Hipócrates, já falava na Grécia Antiga que tinham 2 princípios para tratar, pelos contrários e pelos semelhantes. Galeno pegou o princípio dos contrários e hoje é mais ou menos o que a medicina convencional faz, e o Hahnemann propôs montar um sistema para trabalhar com esse princípio da semelhança. E o que é isso? Ao invés de dar um para paliar os sintomas, e repito, nas doenças crônicas você tem que dar continuamente quando você para a volta, o Hahnemann propôs o seguinte, ao invés de dar uma substância contrária, se dá para o indivíduo uma substância que, quando foi experimentada em pessoas sadias,
causou o mesmo conjunto de sinais e sintomas que esse indivíduo tem. Para quê? Para estimular o organismo a reagir contra a doença. O medicamento homeopático ele funciona como mimetiza uma doença. Doença, quando eu digo doença, é o conjunto. É desde uma ansiedade, um medo, uma insônia, um conjunto de aspectos nossos, que nem precisa ser doença, mas são manifestações que eu tenho, você tem, né? Uma irritabilidade, etc. Esse medicamento funciona. Ele mimetiza, como eu disse, uma doença artificial, um conjunto de aspectos muito semelhante ao conjunto de aspectos do indivíduo que o organismo não está reconhecendo que precisa reagir. Esse é o processo crônico, né? Você tem uma dorzinha de cabeça que vai evoluindo, chega uma hora, é uma enxaqueca. O organismo acabou incorporando ao self algo que não é self. Por isso que ele não reconhece aquilo. O papel do medicamento homeopático é mostrar para o organismo contra o que ele tem que reagir, com uma substância que causa um conjunto de aspectos muito semelhantes do indivíduo, para que o próprio organismo busque esse seu caminho de equilíbrio e de cura. Pense sempre na homeopatia, só que de uma forma mais ampla, como uma vacina. Não é isso que você está pensando? Só que a vacina tem um agente específico, uma imunoterapia, você vai atuar contra um alergênico, né? Não, a homeopatia a gente trabalha contra o todo, que pode se tratar desde aspectos emocionais, aspectos gerais, climáticos, até aspectos físicos, que são as doenças em si. Aí quando o senhor fala do princípio da similitude, eu posso imaginar que, então o senhor vai imitar os sintomas em mim como se fosse intensificar os sintomas, mas não é bem isso, né? Porque não necessariamente, isso eu vou falar logo a seguir, né? Tá. Então eu preciso dar uma substância que seja muito semelhante aos seus transtornos. Para quê? Para que o seu organismo reaja contra aquilo. Tá? Esse é o princípio, porque sozinho ele não o faz. O segundo pilar é a experimentação das substâncias em indivíduos sadios. Por quê? Para eu achar uma substância que seja semelhante a você, a totalidade, eu preciso saber o que as substâncias causam. Então, para isso que os remédios são experimentados em pessoas sadias. Se dá substância para dezenas de indivíduos, nesses 200 anos de homeopatia foram experimentadas 3.000 substâncias, são protocolos de experimentação, protocolos semelhantes aos ensaios clínicos fase 1 da farmacologia para ir numa droga nova, onde você dá para um monte de pessoas sadias e vê tudo que essa substância causa. São como os efeitos colaterais das drogas modernas. O que a gente trabalha na homeopatia são com os efeitos colaterais das drogas. Um medicamento convencional, essa até é uma linha de pesquisa que eu tenho, que no final, se der tempo, a gente vai falar, causa, vou pegar o exemplo, dor de cabeça e enxaqueca. Ele pode ser usado para tratar enxaqueca, segundo o princípio da semelhança. Desde que tenha essa totalidade. Então, as substâncias são experimentadas em vários indivíduos, são catalogadas. Então, a gente tem 3.000 substâncias que foram experimentadas e catalogadas com todos os sintomas, em diversas pessoas, centenas de sintomas. O que causou no aspecto emocional? Repito, ansiedade, irritabilidade, medo, insegurança. Está lá descrito, o remédio causou em vários experimentadores. O que causou no aspecto climático? Sensação de frio, em termos de desejos alimentares, no sono. Então a gente tem um compêndio, que é a matéria médica homeopática, com 3.000 substâncias experimentadas em diversas pessoas, em diversas experimentações, onde tem o que a substância causa. O conjunto, entre aspas, de efeitos colaterais que essa substância causa nos indivíduos. O que a gente faz como médico homeopata? A gente procura entender aquele indivíduo, por isso que as consultas são demoradas. Né? Os céticos falam que a homeopatia funciona por causa dessa relação médico-paciente diferenciada numa consulta demorada. Se fosse assim, terapia curava qualquer coisa. Né? Mas essa consulta demorada é para quê? Para levantar os diversos aspectos que esse indivíduo, entender a dinâmica emocional e psíquica. Ele tem uma doença. Quando surgiu essa doença? O que estava acontecendo na vida dele? Quando piora essa doença, o que acontece? Quais são os fatores estressantes, de agravantes ou de melhora?
O ser humano, o psicossomático hoje em dia não se existe mais dúvida. Ou não dá para tratar a doença sem abordar o psíquico e o físico. Foi isso que me atraiu na homeopatia. Então, um remédio bom para uma rinite alérgica, ele tem que ajudar, além da rinite, nos aspectos emocionais do indivíduo. Por quê? Porque estão interrelacionados. Causa a doença, agrava a doença. Então, a gente levanta esses aspectos e vai buscar, dentre esses 3.000 medicamentos, um medicamento que seja mais completo, mais totalizante, mais globalizante, mais individualizante. Perfeito. Essa é a dinâmica. Aí vem o terceiro princípio, né? Que é do medicamento ultradiluído, que é a grande celeuma, né? A homeopatia não tem princípio ativo, tem várias pesquisas que mostram, porque ele é ultradiluído, então não tem mais... Por que surgiu esse ultradiluído? Porque, pegando o mesmo exemplo da enxaqueca, você tem uma enxaqueca. Eu te dou um remédio que causa enxaqueca. Se eu te der uma dose um pouquinho a mais da tua suscetibilidade, que eu não sei qual é... Não está me ajudando em nada. Você nunca mais vai querer olhar na minha cara, porque vai ter essa agravação da enxaqueca, que foi uma coisa que você perguntou. Por isso que o Hahnemann, lá 200 e tantos anos atrás, ele começou a diluir e agitar substâncias. E viu que funcionava, sem o efeito primário, sem o efeito agravante de piorar os sintomas. Por isso que surgiu o medicamento dinamizado. Aí depois ele viu que esse medicamento ultradiluído também atuava em esferas mais idiosincrásicas, em aspectos emocionais, psíquicos, que as doses ponderais não atuavam tanto. Mas foi daí que surgiu e ele viu que funcionava. E tem no final nós vamos falar sobre pesquisa, tem centenas de artigos científicos que mostram que, mesmo ultradiluída, essa substância leva à informação da substância, desde que, quarto princípio, seja individualizado o remédio. Por que o remédio tem que ser individualizado? Porque esse medicamento ultradiluído, que é super seguro, que não vai piorar teus sintomas, nem vai, desde que bem usado, né? Se for mal usado, causa efeito colateral como qualquer outra coisa, mas muito menos que a medicina convencional, né? Os medicamentos clássicos, né? Em doses ponderais. Mas o que acontece? Para que esse remédio funcione nessa dose infinitesimal, segura, ele tem que ser muito bem escolhido segundo a totalidade. Se não for um medicamento que abarque aspectos emocionais e psíquicos seus, idiosincrásicos, climáticos, gerais, os diversos sintomas que você tem, aspectos de sono, ele não vai conseguir despertar essa reação do organismo. Por isso que a homeopatia tem que ser individualizada. A homeopatia pluralista não existe. Ou você dá um remédio para o todo, ou o remédio não vai funcionar. Então, a homeopatia só tem uma. É aquela que gasta tempo, suor, transpiração para entender aquele indivíduo, que às vezes não é num primeiro momento, por isso precisa ter uma paciência, mas que a gente vai buscando esse remédio aos poucos, vai conhecendo, vai ajudando aos poucos, até se chegar num bom remédio. Esse é o grande medicamento de fundo, individualizado que se faz. Mas essa é a busca, esse é o caminho, esse é o ideal que tem que ser buscado para que a gente consiga realmente um remédio que atue tanto no físico como no emocional. Esse bom remédio seria, então, uma combinação de medicamentos indicados para aquela questão? Um único. Entre aqueles 3.000 que você falou que foram catalogados? Isso. Nunca, vou falar algo que os telespectadores vão tremer na cadeira, mas nunca se deve misturar remédios homeopáticos de uma única vez. E tem médico que faz isso? Tem médico que faz isso. Todos os clássicos falaram isso, a homeopatia, todos. Por quê? Porque a base, lembra lá o segundo pilar? A base para a gente prescrever é a experimentação no indivíduo sadio. E as experimentações só foram feitas com substâncias simples. Quando você mistura, você não sabe o que pode dar. Geralmente 2 medicamentos juntos dão um terceiro, ou um anula o outro. Exemplo clássico, calcária carbônica e fósforo, são 2 remédios específicos. Existe um que é a mistura dos 2, que chama calcária fosfórica, é um terceiro remédio.
Tem alguma coisinha de calcário, alguma coisinha de fósforo, mas é um terceiro remédio com toda a sua dinâmica. Então, por isso que não se pode misturar, é aí que aparecem os efeitos colaterais, é no excesso de doses e na mistura que não segue a episteme, não segue a lógica que é a individualização, onde está um problema, um risco. Deu para entender perfeitamente. Deu. Acho que daí a gente começa a abrir Beleza. algumas possibilidades de conversa. Uma coisa que eu queria entender, doutor, então, a partir desse princípio da individualidade, principalmente, então a gente não consegue criar um protocolo homeopático para uma doença específica. Muito bem, Daniel. E isso é uma coisa que dificulta a pesquisa clínica, mas não impossibilita. Muitos homeopatas que têm uma mentalidade contracultural, que são contra fazer pesquisa, pior que existe, né? Isso, se a gente tem problemas com os médicos clássicos, a gente também tem problema com os homeopatas, né? Ambos afastam, tem que se aproximar realmente, tem que fazer pesquisa, tem que mostrar a evidência, tem que mostrar a eficácia, isso faz parte. Mas é uma dificuldade, porque na medicina convencional o que você faz? Você dá um remédio para todo mundo e quer ver a resposta. Põe com placebo, ensaio duplo cego, placebo controlado, né? Randomizado duplo cego, placebo controlado, e vê. Na homeopatia você não pode fazer isso. Na homeopatia, cada indivíduo vai receber um remédio. Mas dá muito bem para se fazer um protocolo duplo cego e placebo controlado. Só que aquele remédio, em vez de receber o remédio, ou aquele paciente, em vez de receber o remédio em si, ele recebe o placebo. Cada um individualizado, no final você vê. Grupo placebo antes, como estava, como ficou depois. Grupo ativo, apesar de ser individualizado, isso está descrito no protocolo, meu doutorado com rinite alérgica foi nessa linha, né? Foi cada paciente um, e você estipula e depois você avalia, você não vai avaliar o remédio, você vai avaliar o tratamento individualizado, o antes e o depois, através de exames laboratoriais, através do que for, se houve a melhora, comparando com o placebo. Esse é um princípio. E tem sido feitas pesquisas nessa linha? Muito. Tanto que centenas de ensaios clínicos randomizados e placebo-controlados publicados na literatura. Quem fala que não existe evidência nunca entrou numa base de dados PubMed e jogou a palavra homeopathy e clinical trial. Ele vai ver centenas que existem. Alguns bem feitos, outros mal feitos, como qualquer pesquisa, mas existe muita evidência, né? E a gente tem trabalhado. E uma outra, desculpa, Daniel, mas só para aproveitando esse negócio da individualização, que está sendo o meu pós-doutorado. Ao invés de você dar para cada um, que é o que a gente faz no consultório, na pesquisa, o que você pode fazer também é o seguinte, pegar um medicamento para uma determinada patologia, pegar uma população grande, só para mostrar que tem eficácia. Essa é a ideia, né? A pesquisa clínica, né? Para não falar que é efeito placebo. Pega uma população grande com aquela doença e dessa população grande você vai escolher aqueles que têm o perfil desse remédio, que tem esse conjunto de semelhanças. Então você faz uma individualização a priori, né? E depois você pareia com o placebo e vê o acompanhamento que foi o que o meu pós-doutorado que eu terminei agora, foi nessa segunda linha de individualização, ou seja, trabalhei com as duas linhas e dá muito bem para se fazer. Perfeito. E existe algum problema em atuar com a homeopatia combinada à alopatia? Como que isso funciona? Alguma coisa anula a outra? Isso não existe. Tá? Um dos grandes problemas, realmente, se o indivíduo te procura com uma doença crônica, né? Um problema de doenças agudas, doenças passageiras, tudo bem, o pessoal toma remédio demais. Tem paciente que vai lá com o saquinho que você tira uma grande parte daquilo que não são necessários. Mas doenças que são necessárias para manter aquele equilíbrio numa doença crônica, o médico, qualquer um, homeopata ou não, está proibido de suspender, se aquilo lá é necessário para o equilíbrio do indivíduo, até que ele tenha uma outra opção. Como na homeopatia essa individualização é algo que pode demorar mais ou menos, jamais se deve, a minha conduta e a ética manda isso, jamais se deve suspender o remédio que o paciente esteja tomando e seja necessário, até você ter certeza do teu remédio.
Então você trabalha junto. Você entra com o remédio homeopático, junto com o remédio alopático que está tomando, e você avalia a progressão dessa melhora. Conforme você sente que está progredindo muito mais do que ele já estava, tanto que ele te procurou, porque ele não está feliz com aquele tratamento. Né? Quem procura, a grande parte que procura a homeopatia é porque não aguenta mais os efeitos colaterais das drogas, está buscando alguma outra coisa, etc. Aí sim você vai retirando outro remédio. Isso é, a princípio, é segurança e ética. Em algum momento também se retira a homeopatia? Esse tratamento ele tem começo, meio, fim? Ele... Depende da patologia, depende da profundidade. Tá. Né? Numa criança, vamos falar as alergias, uma grande procura da homeopatia. Né? Rinite, dermatite atópica, asma, né? Bronquite. No começo de uma manifestação da doença, essa doença, vamos dizer, lógico, tem casos graves em crianças, mas da maioria não está tão, eu vou usar um termo não muito técnico, não está tão aprofundada, essa doença não está tão grave, porque a doença crônica, em grande parte, vai piorando cada vez mais. Se apossa. Se apossa e o remédio pelo princípio dos contrários, através do efeito rebote que justifica o princípio da semelhança, pode piorar essa doença mais ainda. Mas essas doenças de longa data, graves, profundas, né, de difícil controle, demoram um tempo maior para você ter uma resposta, né, mesmo com o remédio bem indicado, é lógico, né, tá tomando o remédio, o paciente chega e fala, ai doutor, quanto tempo? Eu falo, quanto tempo você toma esse remédio? Ah, eu tomo isso daqui desde há 20 anos. Eu falei, me dá 10 então. Mas o que as pessoas... O colega médico, quando te encaminha, quer que você resolva na primeira, coisa que não está acontecendo há anos. Então, peraí, né? Vamos aos poucos. Então, nas doenças mais profundas, é mais difícil. Eu posso dizer que jamais vai se parar com o remédio homeopático. Numa criança, como eu estava falando, que é uma coisa mais simples, que você melhora, você consegue manter num nível mais equilibrado. Mas doença crônica é crônica. Você nasce com ela e, dependendo dessa doença, você vai conviver com ela até o fim da vida. Então, você pode fazer uma manutenção em tempos mais espaçados, né? As alergias. Qualquer alergia de um habitante de São Paulo não tem cura. Porque a gente vive com esses fatores agravantes alergênicos, né? É esse tempo seco, essa poluição que nós estamos vivendo agora. Né? Se o ambiente estressa o tempo inteiro, não tem cura, mas, por exemplo, a homeopatia vai ajudar. Então, a gente vai, é o que eu estou falando assim, de nunca mais tomar. Sim, resolver. Essa palavra cura eu não uso, porque eu acho que é muita pretensão. Você melhora o indivíduo, são degrauzinhos por degrauzinho que você vai conseguindo de melhora, junto com outros fatores. Saúde é algo muito complexo. Hoje em dia, medidas de promoção à saúde são fundamentais em qualquer equilíbrio. Atividade física, uma boa alimentação, não tem como. Perfeito. Qualquer paciente que eu converse tem que entrar junto isso. Né? É um conjunto, né? Não existe uma fórmula mágica e ai de quem prometer isso com a homeopatia. Né? Então, é um conjunto de coisas que, se a pessoa conseguir dar esses passos juntando com a homeopatia, né? E às vezes até junto com um medicamento convencional por um período, depois, depende. Às vezes você não tira, mas você melhora muito aquelas crises que não estavam melhorando só com um outro medicamento. Então, eu acho que podendo diminuir, menos efeitos colaterais, ajudando a pessoa, acho que essa é a meta, assim, né? E doutor, em relação às doenças agudas, como o senhor falou, eu já ouvi uma crítica à homeopatia que eu achei muito esquisita, que era, por exemplo, a pessoa está com câncer, aí vai e toma homeopatia, morre. Eu falei, mas será que os homeopatas as pessoas dão homeopatia e tiram o tratamento? Como que é isso aí? Se existe alguém, essa pessoa não devia nem ser médica, né? Como qualquer outra área, né? Acho que maus profissionais ou péssimos profissionais existe em qualquer especialidade. Né? Essa mentalidade contracultural que eu digo, que vai nesse caminho, né? Não aceita, por favor, isso
A homeopatia reconhece que... Muito pelo contrário, como vacinas, né, que tem outro preconceito. A homeopatia não dá vacina. Se tinha no passado médicos que tinham essa posição, hoje em dia a Associação Médica Homeopática Brasileira segue o calendário vacinal. Tá. Se uma criança tem manifestações, efeitos colaterais após uma vacina, como que podem existir, aí sim, aí é uma outra conduta. Vai ter que tomar cuidado com essa vacina, vai ter que entrar com tratamento, mas como qualquer outro colega de qualquer especialidade pensaria, né? Mas jamais se fazer isso. Tem gente que faz? Eu acredito que deve ter gente que faça, mas é um problema. Não, por favor, jamais. Ninguém ensina isso. Isso é do indivíduo, né? Aquela visão que eu te falei, né? Meio contra tudo, né? Meio... tudo. Né? Mas que a gente não consegue controlar isso, também não existe, a postura de mas todos os profissionais. Eu acredito que pode ser, mesmo não precisamos nem num câncer, né? Crianças que tenham, sei lá, uma asma grave, né? Pode ser, sou totalmente contrário, por isso que eu falo que suspender, vai no homeopata, o homeopata acha que é o dono da sabedoria, que num primeiro remédio ele já vai acertar e manda suspender os broncodilatadores ou os corticoides. O paciente agrava, coloca em risco, e eu acho que, infelizmente, deve existir colegas que fazem isso. Mas né? é uma postura irresponsável. Mas postura como qualquer outra coisa, como um outro especialista que também suspende um outro tratamento de um médico, de um paciente que chega nele, de uma outra área. Certo. Né? Agora, sempre... telhado de vidro, né? Telhado de vidro da homeopatia é muito mais fininho, né? Então se vai um paciente num pronto-socorro que o médico fez isso, que homeopata. Pode virar a homeopatia como numa outra especialidade fizeram aos montes, né? Então, eu acho Enquanto na alopatia, às vezes, a responsabilização vai para o próprio médico ou para aquele medicamento que não funcionou, é muito comum que na homeopatia a responsabilidade caia na especialidade da homeopatia. Ela não seja individualizada, mas ela seja... E aquilo, o remédio, tudo bem, teve efeito colateral, mas tive uma reação adversa grave, né? Tá na bula. Não tem. Se joga a responsabilidade. Como? Quando o médico tem que ter essa responsabilidade. Nesse negócio de efeitos colaterais, né, hoje em dia as drogas estão cada vez mais fortes. Né? Se tem um efeito primário, né, que se busca mais forte, o pacotão dos efeitos colaterais acompanha, não tenha dúvida. Né? As drogas, a terapia biológica, né, os imunomoduladores usados hoje para uma série de doenças, para câncer, com resultados, artrite reumatoide, mas o pacote de efeito colateral é absurdo também. Né? Então, tipo assim, é muito comum você falar, não lê a bula, porque se lê você não toma nada. Por favor, a bula é a segurança que você tem que ter, é pôr na balança, é risco-benefício. Acho que todo ato terapêutico tem que pensar nisso. Né? Qual é o risco, qual é o benefício? Se tem uma criança, vamos dizer, com uma amidalite aguda, purulenta, que a gente trata isso, estou tratando na homeopatia. Eu tenho um tempo para ver a resposta do meu remédio. Né? Em termos de segurança, em termos de risco-benefício. Passou esse tempo, eu não consegui chegar nesse remédio, eu digo, um caso novo, não tem problema nenhum. Geralmente se busca porque são amidalites recorrentes de repetição, você entra com antibiótico, corta o processo, depois você vai buscar essa suscetibilidade, essa predisposição. Esse é o grande trabalho da homeopatia, diminuir essa predisposição ao adoecer. Né? Então, são condutas que a bioética tem que estar sempre presente, claro. Né? A não maleficência, né? O estar fazendo o melhor que você pode para o paciente, mas em primeiro lugar, Hipócrates falava, primo non nocere, em primeiro lugar, não prejudicar. Não causar mal. Não causar mal, né? Perfeito. Doutor, eu deixei pular uma questão naquela parte da individualização. Se a homeopatia tem algumas condições de saúde, ou doenças ou enfermidades que costumam ser mais rápidas de tratar, se tem...
eu entendi que pelo princípio que o senhor me falou, não seria esse caso, mas... Eu acho que tudo é o tempo de duração da doença, quando eu falei mais profunda, Tá. né? Muito mais do mais que a crônica, doença específica. né? Tanto que na própria tratamento dessa uma asma, né? Geralmente, né? De longa duração, né? Crônica, renitente aos tratamentos, exige um cuidado muito maior, né? Do que uma asma leve, um começo de doença, como eu disse, numa criança, etc. E eu acho que isso é um dos fatores que vai a resposta mais rápida, né? Em primeiro lugar. E o mais importante é estar com bom remédio. Tá. Esse é o trabalho. Esse é o avaliar e medicar, individualizar, etc, etc. Sabe? Às vezes você vem na minha prática, você está tratando uma doença e não está tendo resposta, porque você não está com bom remédio. A resposta que você queria. Às vezes ajuda um pouco, você vai aos poucos, respeitando, se precisa tomar outro remédio. Aí de repente você chega num remédio bom. Quando você consegue chegar, né? Você vê realmente uma mudança bastante... Quanto tempo eu tomando um remédio eu consigo entender se ele... Ah, se ele 2 fez meses, efeito? um mês. Em um mês, tanto que eu sempre peço um relatório em um mês, gosto de avaliar a cada 2 meses e peço um relatório. Em um mês você já vai ver a resposta. Que bom. Um mês você já vai ver a resposta. Tem que ser. Não tem essa, tem que... longa. Não, o tempo longo que eu digo é um mês. No máximo 2 meses você tem que ver a resposta, senão... o teu remédio está errado, a tua dose está errada, a tua potência está errada, não está sendo um bom remédio. Não mais do que isso. Certo. Tá? Não é o que... Porque tem essa ideia, né? Ah, a homeopatia é um tratamento demorado. Não é dando-se as devidas importâncias, se é uma doença muito crônica, muito aguda, muito profunda, antiga, etc., difícil de tratar, tirando esse aspecto, o aspecto é chegar no bom remédio. Chegou no bom remédio, não tem esse negócio de tempo. É que demora muitas vezes. Demora para você falar para um cara estranho coisas suas que eu preciso conhecer. Demora para eu te entender e valorizar as coisas mais importantes. Estudar entre os 3.000 remédios aquele que é o melhor para você. Então, é um processo. Tratar o todo não é fácil. Sim. Ai, doutor, eu quero procurar homeopatia. A homeopatia... porque eu quero tratar o todo. Ótimo. Só que tratar o todo tem um ônus, que é difícil. Fácil você dar um anti-inflamatório, fácil você dar coisas e pronto. Agora, tentar englobar isso, que é a proposta da homeopatia, o emocional, o psíquico junto com o físico, porque se não fizer isso não tem resposta, porque a doença está relacionada, é psicossomática, dá um trabalho maior. Então, às vezes... Nem todos estão dispostos. Você falou tudo. Acho que a homeopatia não é para quem quer. É para quem está disposto a isso, né? E ter uma boa conduta do profissional, sem primo non nocere. E doutor, para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria falar sobre esse tema que a gente chegou, sobre as críticas à homeopatia, que são muito constantes e muito comuns, e o senhor já adiantou que elas estão ligadas também a um desconhecimento das pesquisas, dos estudos que têm saído. Queria que você fizesse um apanhado rápido assim, dos resultados dos estudos ultimamente. Primeiro problema, a homeopatia, apesar de ser reconhecida como especialidade médica há 27 anos no Brasil, ela não está em todos os currículos da faculdade. Eu diria que está numa minoria. Então, a maioria dos médicos não sabem. Esses 4 princípios que eu falei, tenho certeza que 90% ou mais dos médicos nunca ouviram falar. Então, eles não sabem o que é homeopatia. E, infelizmente, não conhecendo, dizem que o preconceito é filho da ignorância. Né? É o preconceito que vai adiantando, vai rolando. Né? Qualquer coisa vira verdade. E é fácil manter um preconceito com falsas concepções. Né? Então, tipo assim, um dos grandes problemas é não estar nos currículos das faculdades e até mais intensamente. É uma especialidade médica. Uma procura, como você falou, absurda. Muitos... prova de título de especialista, com as suas câmaras técnicas dos conselhos regionais de medicina. Por que não se
se vai? É uma pergunta que nesse sentido. Então, esse desconhecimento alimenta esse preconceito. E, não conhecendo nem os princípios, se fica nesse negócio, não tem evidência científica. Não. Eu digo que é um mantra, que é uma ignorância falar isso. Na pesquisa, na medicina, existem bases de dados. Uma das bases mais comuns é a PubMed. Você joga no Google, PubMed, aberta para todo mundo, onde todos os trabalhos publicados são indexados, das revistas indexadas estão lá colocados. Se você joga uma palavra-chave homeopathy e research, clinical trial, depende do que você quer, vai listar, você vai ver a quantidade de estudos que tem, né? Repito, uma boa parte bons estudos, outros não tão bons, outros ruins. Como em qualquer outro, um pouco menos, né? Porque a gente não tem esse fomento para fazer pesquisa, né? De grandes indústrias, né? De grandes indústrias farmacêuticas. Um ensaio clínico hoje em dia são milhões de dólares que se gasta para um remédio novo. No Brasil, então, muito mais difícil ainda de conseguir financiar. Então, agora que não existe, é um absurdo. Tanto que, aproveitando o momento, a Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eu faço parte, é um grupo de homeopatas que a gente está lá para discutir problemas éticos ou discutir outros aspectos relacionados. A gente, desde o começo do ano, estava trabalhando num dossiê chamado Evidências Científicas em Homeopatia, que na semana passada foi publicado na revista de homeopatia, depois se der para pôr o link para eles, a revista de homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia, tá? Um trabalho de mais de 200 páginas, com 9 revisões sobre todas as linhas de pesquisa, estudos com plantas, estudos in vitro, estudos com animais, cadê o efeito placebo que se fala, mostrando? A pesquisa básica, pesquisa clínica, ensaios clínicos randomizados, placebo-controlados, meta-análises, que é o top dos estudos de maior importância. Para quem quiser mostrar para o seu médico, então, mostrar para alguém, tem... Está lá o material, eu acho que é uma linguagem científica, mas que dá para se entender, mas essa falácia, esse mantra de que não existem evidências científicas, quem fala isso ou é preguiçoso, não procurou ou nega o que existe porque tem acesso e vê que existe. E agora, para finalizar mesmo, doutor, queria te pedir um recado para as pessoas que estão em casa. Primeiro, como é que a gente encontra um bom homeopata, né? Como faz para encontrar esse médico? Se teria alguns critérios para isso? E também finalizar com qualquer um recado que o senhor quiser dar, incentivar as pessoas a procurar esse bom homeopata, como isso pode melhorar a vida delas? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser um médico que tenha tido uma boa formação, né? Existe a especialidade homeopatia, como qualquer outra. Então, para eles receber o título de especialista de homeopatia, que é uma prova com o apoio da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, com a Associação Médica Homeopática Brasileira, ele tem que prestar essa prova para receber o título. Então, eu digo, procure um médico que tenha um título de especialista, porque ele deve ter feito um bom curso, porque essa prova não é fácil, e deve ter feito essa prova e ter passado. E isso no site da Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB, se jogar, tem um mapa onde estão os médicos especialistas. Esse é um primeiro momento. Ótimo. Não é tudo, mas eu acho que... E o que eu diria é que tem que seguir aqueles 4 pilares. O medicamento individualizado para a pessoa tem que fazer parte, é esse remédio que funciona. Uma consulta que tenha menos de 1 hora, jamais um médico vai conseguir entender esse indivíduo e prescrever um medicamento dentro dessa globalidade, a menos que ele seja uma pessoa fora de série, muito boa, deve existir, né? Mas nós mortais gastamos bem mais do que 1 hora para procurar entender o indivíduo. Minha primeira consulta é 2 horas. Eu não abro mão disso, porque não. Mas também, de repente, eu não tenho
uma capacidade como um outro que faz o trabalho mais rápido. Eu acho que é isso o aspecto. E se você aceita, eu acho que o grande benefício... Por que eu faço homeopatia? Porque a homeopatia me dá a possibilidade de não tratar apenas doenças, de tratar indivíduos, tá? E é nisso que eu acredito, onde pode vir uma melhora, como, por outro lado, é a causa da doença. Repito, não existe doença crônica que não tenha um fundo emocional e psíquico como agravante ou desencadeante. Qualquer livro-texto, qualquer compêndio de medicina, né, de medicina interna, sempre nas doenças crônicas os aspectos emocionais são valorizados. É essa a proposta da homeopatia, né? Com o tempo, um tratamento de médio e longo prazo, né? E que não vai atrapalhar em nada os outros aspectos. Eu acho que eu não tenho, teoricamente, nenhuma doença instalada, mas eu tomo meu remédio a cada 3, 4 meses. Né? Que eu preciso, seja porque eu estou ansioso, seja porque eu passei um estresse, seja porque eu estou cansado, entendeu? E me ajuda muito, faz parte, né? No sono, nos aspectos como um todo. Eu acho que é mais um tratamento, dentre as várias outras abordagens que tem, que pode ajudar muita gente. Puxa, muito obrigado, doutor Marcos. Eu acho te agradeço. Quem assistiu aí ficou entendendo muito melhor. Eu estou entendendo muito melhor do que cheguei aqui. Agradeço, então, e a gente continua falando sobre isso aí nas próximas edições. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.